Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje especial, dizendo que a senadora Daniela Ribeiro, aqui do estado da Paraíba, presidente da Comissão Mista de Orçamento, comissão que inclui deputados federais e senadores, esteve ontem em Fortaleza para uma audiência pública dessa Comissão Mista de Orçamento, cujo relator, ela é presidente, a senadora Daniela é a presidente da comissão, e o relator é o deputado federal cearense Danilo Forte. A senadora Daniela deu entrevista para o nosso blog sobre as discussões que estão acontecendo neste momento no Congresso Nacional, envolvendo mudanças na legislação eleitoral que trata de cotas para candidaturas de mulheres. Vamos ouvi-la. A bancada feminina no Senado está vendo essa questão da minha reforma eleitoral. A gente vai ter uma reunião sobre isso. Nós vamos nos reunir essa semana que vem. Certo. O que a senhora acha disso? Da votação de 30% sair dos partidos para nós não queremos perder nenhum espaço. As mulheres não querem, não pretendem, e vamos lutar para não perder nenhum espaço no que diz respeito a nenhuma conquista. Pelo contrário, nós queremos conquistar mais, tanto acerca de espaço como acerca de recursos. Então é uma discussão que nós vamos ter em conjunto, porque a bancada feminina, apesar de todas as questões de mulheres serem unidas, mas somos de partidos diferentes. Então, é importante a conversa para que a gente possa unir e juntar a melhor proposta, inclusive possível, até a contribuição necessária para a gente fazer. Obrigada, senadora. Ontem, como já dissemos, tivemos uma audiência pública em Fortaleza da Comissão Mista de Orçamento, com as presenças de alguns parlamentares federais. Mas antes, nós vamos saber quais são as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que deputado quer acompanhar inquérito contra a Enel no estado do Piauí. Segundo o Fernando Santana, Carlos Alberto Mata teve uma conversa informal sobre a situação da Enel no estado. E no diálogo, o coordenador da Enel também destacou que o parlamentar cearense está fazendo seu papel enquanto cobra a melhoria do serviço para não ver o povo sofrendo. Também temos que na Assembleia deputados criticam falas discriminatórias de vereadores cearenses contra autistas. Indignação. Um dos casos mencionados foi o que aconteceu na sessão plenária no município de Jucás, quando o presidente da Câmara, o vereador Eudir Lucas, disse que em sua época o autismo era resolvido à base da peia e da chibata. No mesmo dia, a vereadora Priscila Lima, do Cidadania, que é presidente do Legislativo de Cascavel, criticou a construção de uma unidade de convivência de autistas no Ceará. Ela chegou a afirmar que o público não está precisando da obra. Sargento Reginaldo afirma que déficit previdenciário no Ceará vai explodir devido à usurpação de recursos. Conforme mostrado aqui no blog do Edson Silva, ele deu entrada a um projeto de decreto legislativo visando sustar a iniciativa adotada pelo chefe do Poder Executivo no mês passado, suspendendo os repasses previdenciários para o Previde. E também temos que a diretora do PROCON na Assembleia Legislativa contou que recebeu mais de 10 mil reclamações contra a Enel durante a oitiva na CPI da Enel realizada na última quarta-feira. De acordo com Valéria Soares, no ano de 2015, o PROCON Assembleia recebeu 2.009 reclamações, sendo 1.166 relacionadas a cobranças indevidas e 126 a respeito de qualidade de serviço prestado pela Enel no estado, sendo naquele ano, há 8 anos atrás, a quarta colocada no ranking com mais reclamações recebidas pelo PROCON. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos o principal manchete sobre o marco temporal. Bancada ruralista reage à decisão do Supremo e ameaça obstruir votações no Congresso. Líder da Frente Parlamentar, o deputado
Pedro Luipon, do Progressistas, afirma que o julgamento no STF não impedirá a aprovação de projeto no Senado para estabelecer o marco temporal. Com os destaques do Globo, temos que Cid recebeu texto sobre poder moderador militar após a reunião com Bolsonaro e chefes das forças. Encontro não consta na agenda oficial e documento foi achado pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a ministra Rosa Weber vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas. A ação aponta inconstitucionalidade em artigos e o ministro Luiz Roberto Barroso interrompe julgamento virtual que deve ser retomado no plenário físico. Bom, agora é o momento de nós fazermos o primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Ontem, como já dissemos, tivemos uma audiência pública em Fortaleza da Comissão Mista de Orçamento, com as presenças, essa Comissão Mista de Orçamento, óbvio, é do Congresso Nacional, reunindo deputados e senadores. Na audiência pública de ontem, tivemos as presenças de alguns parlamentares federais, dentre eles o próprio relator da comissão, o deputado Danilo Forte, e o deputado Mauro Benevides Filho, também integrante da Comissão Mista de Orçamento. Os dois deram entrevistas para o blog do Edson Silva. O deputado Mauro Benevides Filho foi o primeiro a falar. Vamos ouvi-lo. Deputado Mauro Filho, é importante essas audiências públicas para discutir a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas será que ainda há tempo para que a lei orçamentária albergue alguma dessas ideias, já que estamos atrasados na votação da LDO? Bom, como todos nós sabemos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que disciplina a formação da Lei Orçamentária Anual. A LOA não pode fugir daquilo que está estabelecido na LDO. Nós estamos estabelecendo algumas prioridades, inclusive importantes para o Estado do Ceará, como é a questão do autismo, que aqui foi amplamente discutida. Portanto, o orçamento, como relatório preliminar da LDO ainda nem foi apresentado, o deputado Danilo Forte está trabalhando com muita competência em cima desse relatório e somente a partir do relatório, incorporadas algumas alterações que a população está se propondo a fazer, só depois dessa análise, dessa aprovação da LDO, é que finalmente a LOA poderá ser concretizada, terminada, inclusive inserindo essas prioridades. A minha crítica nesse ponto todo é de que o Brasil aprendeu a discutir no orçamento da União só a despesa primária. O orçamento é 5,3 trilhões de reais e só se discute aqui 1 trilhão e 900. Ou seja, o resto, pagamento de juros, de amortização, de rolagem da dívida, tudo isso passa com olhos fechados. O sistema financeiro, ele interfere em proibir que essa discussão seja realizada. Eu não acho justo você dificultar, aumentar 5 bilhões no gasto de saúde, mas é fácil aumentar, como em 2023, agora, esse ano, de 384 bilhões de juros previstos no orçamento para 700. E ninguém diz nada. Então, essa é uma provocação que estou fazendo dentro do Congresso para ver se eu posso realmente ocupar um espaço e, pelo menos, dar maior transparência nesses valores. Deputado, a minha indagação não é para questionar outra coisa, senão o cumprimento do calendário estabelecido pela própria Constituição, que diz que a LDO é aprovada, é votada antes de o governo mandar a proposta orçamentária. Exatamente pelo que o senhor disse. A LDO é a diretriz primeira e única da Lei Orçamentária Anual.
E a lei orçamentária anual terá que estar aprovada até o dia 31 de dezembro. Isso é fácil de acontecer, porque o que vai acontecer? Nós vamos terminar, o calendário é assim, nós estamos querendo terminar a votação da LDO até 30 de outubro, e aí nós vamos ter novembro e dezembro para executar o orçamento. Não tem nenhum problema quanto a isso, até porque na LDO vai explicitar que já é uma regra vigente, se porventura o orçamento seja votado em janeiro, numa convocação extraordinária, o governo federal não ficará parado, porque a LDO já autoriza a execução de um 12º da proposta orçamentária que foi colocada ao Congresso. Portanto, não vejo nenhum problema quanto a isso, temos tempo para fazer isso, poderia ter sido feito anteriormente, mas já que não foi, vamos habilitar esses 4 meses, final de setembro, outubro, novembro e dezembro, para aprovar as 2 matérias. Deputado, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. O deputado federal Danilo Forte, relator da Comissão Mista do Orçamento, que discute agora o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, falou conosco sobre as audiências públicas já realizadas no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, sobre dados oferecidos à comissão para que seja incluído no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a base da Lei Orçamentária Anual. Vamos ouvir o que disse o deputado Danilo Forte. Qual é a avaliação que o senhor faz dessas 3 audiências públicas que já aconteceram aí da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional? O senhor fez referências a uma audiência pública do Rio de Janeiro, outra em São Paulo e esta aqui do estado do Ceará. Qual é a avaliação que o senhor faz dessas audiências públicas? Primeiro, uma preocupação muito grande que o Brasil dê certo. Há uma cobrança de uma realidade fática, que nós tenhamos um orçamento compatível com os desejos e as ansiedades da população, que são muitos. O povo brasileiro está muito empobrecido, né? Essa política de imposto alto, juro alto, inflação voltando, tira dinheiro do bolso do povo, do trabalhador e das famílias. Esse empobrecimento diminui a atividade econômica, diminui a arrecadação dos próprios governos, né? E desde o ano passado eu venho dizendo que tem que baixar imposto, tem que controlar a juta, tem que ampliar e incentivar o crescimento econômico. E foi isso que a gente fez quando foi aprovada a minha lei de redução dos impostos. E agora o governo voltou para a receita antiga. Desde o começo do ano que o governo vem aumentando e criando impostos, e isso está diminuindo a atividade econômica e a arrecadação não está reagindo. Não está reagindo exatamente por falta disso. E, por outro lado, a linha de prioridade. Se está faltando dinheiro, se o orçamento já tem muito compromisso, como a gente pode fazer para atender demandas inovadoras e que são necessárias? Então tem que ouvir o povo e dar protagonismo ao povo para fazer o debate em Brasília. Porque o tecnocrata de Brasília, o burocrata que vive lá no birô, muitas vezes não tem a sensibilidade do todo. E é isso que nós estamos fazendo para o Brasil, levando uma provocação para mobilizar as pessoas, para que as pessoas possam cobrar aquilo que lhe é de direito. Será que é correto a gente pagar 47% do nosso orçamento em juros e encargos da dívida, enquanto falta dinheiro até para cesta básica, quando falta dinheiro até para a iniciativa que nós estamos tomando, né, de dar aí um remédio para uma criança deficiente, ou até mesmo fortalecer um investimento, como é o caso da agricultura? Então eu acho que o Brasil precisa encontrar suas prioridades e ter o embasamento político necessário, a força para fazer se ouvir em Brasília. Deputado, a Constituição Federal estabelece um calendário para as discussões e votações dessas leis orçamentárias, né? Tanto o PPA quanto a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a última, que é a Lei Orçamentária. Será que essas audiências públicas vão realmente ainda subsidiar
o próximo orçamento, porque ele terá que estar pronto para ser encaminhado ao Congresso Nacional já agora em outubro, né? Que terá que ser votado até 31 de dezembro. Embora já tenhamos exceções no Brasil, quando o orçamento foi votado em janeiro, quando já deveria estar em execução. Será que dá para aproveitar alguma coisa dessas audiências públicas? A conjuntura nos fortaleceu e nos favoreceu, na medida em que, primeiro, em função da situação fiscal do próprio país, do governo federal, essa insegurança com relação a qual é a meta fiscal e qual é a base fiscal que nós temos hoje. O retardamento da votação do arcabouço, na qual a materialização dele se dá na Lei de Diretriz Orçamentária, que é a lei que define onde vai ser gasto o dinheiro. E também a preocupação do reflexo disso na economia. Todas essas variáveis nos oportunizou a possibilidade de fazer o debate e as audiências públicas. Nos oportunizou a oportunidade de ir para os estados debater tudo isso. Porque, inclusive, a LDO é a única lei do Brasil que tem data para ser votada, que é até o último dia do período legislativo do primeiro semestre do ano. E, graças exatamente a essa conjuntura, foi prorrogado. E o próprio governo, na ministra Simone Tebet, do Planejamento, na primeira audiência pública que nós fizemos em Brasília, ela já pediu para a gente deixar essa votação lá para novembro, que é quando nós vamos ter, de fato, o conhecimento de como vai ser e qual vai ser o tamanho do orçamento do ano que vem. Eu não quero fazer um orçamento inflacionado, eu não quero fazer um orçamento fictício, eu quero fazer um orçamento real e, dentro dessa realidade, buscar construir prioridades que possam ser efetivadas e não contingenciadas. Então, aquela história de inchar o orçamento, fazer um orçamento desse tamanho, para depois dizer que só pode executar essa parte aqui e nessa parte ainda contingenciar aquilo que é prioridade para a população, aí não vai ter assinatura do deputado Danilo Forte. Deputado, neste momento o Brasil está vivendo um momento auspicioso, né, de otimização das coisas. Quer dizer, o brasileiro está entendendo que estamos vivendo melhor. Mas nós estamos dependendo do resultado do arcabouço, estamos dependendo da reforma tributária, nós não sabemos ainda qual é o resultado que esse arcabouço vai nos trazer. A ministra pediu um prazo até novembro para ter uma ideia. A reforma tributária está patinando lá no Senado e sabe-se lá se sai ainda este ano. Esse momento é um momento de realidade, esse sentimento do povo, desse otimismo, da dependência dessas coisas? Nosso povo é muito bom e às vezes é otimista com muito pouco. Uma vez, numa campanha eleitoral aqui no Ceará, nós fizemos uma pesquisa e nós temos um estado que 80% dos trabalhadores que trabalham com carteira assinada ganham menos de 2 salários mínimos. Nós temos 1.600.000 pessoas no Ceará cadastradas no CAD Único do Bolsa Família. E mesmo assim, mais de 70% da população, mais de 2/3, achava que estava vivendo bem e estava tudo muito bom. Então, eu não sei se essa resposta é para agradar o pesquisador, ou por receio, porque também de estar sendo uma pesquisa feita pelo próprio governo. E a gente sabe que muitas vezes é uma pessoa fragilizada, é uma pessoa que depende de benefícios sociais, uma pessoa que depende do Bolsa Família. Tem muita preocupação em não perder esse benefício, que lhe é de direito, e às vezes responde até com certa benevolência. Mas a minha preocupação não é só essa. A minha preocupação é que, consecutivamente, nos últimos 3 meses, nós tivemos quedas abruptas de arrecadação, em função exatamente daquilo que eu disse lá atrás. Imposto alto, e foi a cartilha desse momento do governo. Juro alto, que foi a cartilha do Banco Central, que inclusive está reduzindo aos poucos, mas ainda continua muito alto. E inflação, essa receita, ela não ajuda a economia em nada, ela só ajuda na construção do fracasso. E é exatamente para superar essa situação que eu acho que a gente tem que fazer um questionamento sobre isso. Eu acho que, por exemplo, quando você fala da reforma tributária, eu, se eu fosse governo, apostaria todas as minhas fichas na agilização da reforma tributária. Inclusive na diminuição do prazo de transição do atual modelo tributário para o futuro. Por quê? Porque ela estimula a produção. Por quê? Porque ela leva para o destino
o arrecadado tributário do país. Todos os municípios do estado do Ceará vão ter ganhos com a reforma tributária. Só tem 2 que perdem, de 184. Os outros 182 aumentam as suas transferências, São os dois. a sua participação. É São Gonçalo do Amarante e o outro, se eu não me engano, é Maracanaú. Porque E o São Gonçalo hoje é um município rico. porque são municípios ricos. Mas, na média, todos os outros ganham acima de 4%. Tem deles que chegam a ganhar até mais de 6% no bolo, né, da participação no orçamento da transferência para o destino final. E dentro desse contexto, você também, com a reforma tributária, você amplia a base de arrecadação, que é coisa que o governo não entendeu. Em vez de estar taxando alto poucos, ele pode taxar menos muitos, como fez inclusive agora incorporando as BETs. E outra coisa importante também para o Brasil, Edson, é que com o IVA, o imposto unificado, único no Brasil inteiro, vai diminuir muito a sonegação, que é o jogo de nota de estado para estado. Hoje, só no combustível, e esse dado não é meu, é do Instituto Combustível Legal, só no combustível, gasolina, álcool, diesel, o Brasil tem uma sonegação fiscal da ordem de 60 bilhões por ano. Esse dinheiro volta para o governo, porque o jogo de nota se acaba. Então, o que a gente precisa é exatamente buscar diminuir a evasão, como fizemos agora nos jogos eletrônicos, tem ainda muita coisa para ser feita, e diminuir a sonegação. E ampliando a base, você tem condições de ter uma carga menor, porque o Brasil está cansado de dizer que tem a maior carga tributária do mundo. E está aí os empresários, inclusive, reclamando que estão perdendo competitividade dia após dia, fábrica fechando. Né? Por quê? Porque com a carga tributária que nós temos, transferida para quem produz, para quem gera emprego, para quem paga imposto, aí dá no que dá, a arrecadação cai. Meu deputado, saindo da área do orçamento e entrando no campo da política, vou lhe fazer uma só pergunta, duas. A Câmara aprovou às pressas, rapidíssimo, uma mini reforma eleitoral. O Senado disse que ele não tem pressa. Já temos registro de outros momentos em que o Senado vota uma coisa com uma certa urgência e a Câmara guarda lá. O que é que há nisso aí? São duas perguntas. A mini-reforma vai trazer algum benefício para o momento político nacional? E por que essa divergência de projetos nascidos na Câmara ou nascidos no Senado ter esse embate? Eu acho que a reforma política, mini-reforma, como foi dita, ela foi muito mais construída no aperfeiçoamento da legislação que está aí. E aqui no Ceará nós vivemos um caso real. Né? Os 4 deputados do partido do PL foram caçados por um erro que eles não cometeram. Se tem alguém culpado é a direção partidária, porque quem faz chapa para disputar a eleição é a direção partidária. E a gente sabe que essa obrigação das candidaturas femininas, muitas vezes é difícil você encontrar mulheres dispostas a enfrentar o embate eleitoral, a disputar, a se expor, porque é uma disputa muito grande. Então, quando você, em vez de obrigar a ter 30% de candidatura de mulher e financiar esses 30%, e você passa a ter que, no mínimo, as casas legislativas tenham 15% de mulheres, você já dá uma garantia que vai ter o espaço ali, no mínimo, para as mulheres, pode ser até toda, pode ser metade, dependendo da evolução da eleição dos votos que elas tiverem, mas ao mesmo tempo você diminui a incidência de uma criminalização a candidatos que não a provocaram. Você está criminalizando políticos, vereadores, deputados que foram eleitos, que não formaram a chapa e que foram condenados. Aí o caso aqui do Ceará. Que culpa tem os deputados na formação da chapa e estão sendo criminalizados? Eles nem conheciam sequer, alguns deles, as candidatas que lá estavam como laranja ou que foram ditas como laranja. Né? Eu não tenho profundidade no mérito para chegar a esse ponto. Então, a mini-reforma tributária, por um lado, ela precisa tirar, né, melhorar, inclusive, a transparência do processo. Por outro lado, tem questionamentos, inclusive uma questão da anistia de dívidas passadas, que eu acho que não cabe nessa matéria agora eleitoral. Essa matéria eleitoral tem que ser focada para, inclusive, criar um ambiente na eleição do ano que vem de maior tranquilidade, inclusive do ponto de vista jurídico, aperfeiçoando
e diminuindo os erros do passado. Com esta fala do deputado Danilo Forte, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, desejando um bom fim de semana a todos e a promessa de que na próxima segunda-feira, neste horário, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.